Olá, eu sou o William Oliveira e esse é o nosso primeiro episódio do podcast Dicionário ESG, um produto do Instituto Global, um verdadeiro almanaque que vai transitar sobre esse tema tão fascinante, ambiental, social e governança, que estão regendo a cultura de muitas empresas mundo afora. O nosso trabalho vai ser muito focado em discutir temas ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. São 17 objetivos que tratam de diversos assuntos para que o mundo se torne um lugar melhor. E o objetivo 3 da ONU é saúde e bem-estar. E é justamente por isso que nós estamos aqui recebendo em nossos estúdios do Instituto Global a médica Denilda Fonseca, ela que é primeira-dama também da cidade de Jandira, porque hoje o nosso tema vai ser câncer de próstata, já pegando esse embalo da campanha Novembro Azul. Denilda, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, seja muito bem-vinda aqui ao Instituto Global e também ao Dicionário ESG. Eu que fico muito agradecida pela oportunidade, pessoal, de poder levar, às pessoas o conhecimento da importância, do Novembro Azul e dizer para vocês, vamos todos juntos lutar contra os cânceres em geral. Eu gostaria de falar só um pouquinho aqui sobre a minha formação, já que nós estamos falando de ambiente social e governança. Eu vim de várias escolas públicas, eu estudei em escolas municipais, escolas estaduais e fiz faculdade de medicina em Jundiaí. Que era uma faculdade, pessoal, que era subsidiada pela prefeitura, ou seja, nós alunos pagávamos menos e mesmo assim ainda utilizei o FIES, que também era um plano, ainda existe, do governo que ajuda os estudantes a pagarem depois. Então eu falo isso porque medicina é assim, você faz os seus 6 primeiros anos, os 4 primeiros, pelo menos na minha época, eram matérias na qual você era presencial dentro de uma sala de aula e os 2 últimos anos você ia para o hospital fazer a sua parte teórica prática. Então as 4 primeiras eram teóricas e as 2 últimas teórica prática, que são 6 anos do curso de medicina, no qual nós temos o contato com a pediatria, as 4 grandes cadeiras, pediatria, cirurgia, ginecologia, obstetrícia e clínica médica. Então, nós, como médicos, nós podemos falar sobre vários assuntos, tá? Depois eu fiz a minha especialidade, fiz mais 2 especialidades, fiz ginecologia e obstetrícia, fiz ultrassonografia e hoje eu faço muito ultrassom de próstata e por isso eu estou aqui também. Que é um dos métodos de detecção, né? Sim, para ajudar meus colegas, urologistas, e para divulgar, porque é importante, essa divulgação do Novembro Azul ou do Outubro Rosa, etc., que todos nós da área da saúde, temos enfermeiros maravilhosos também que ministram palestras ótimas. E isso tudo é bom para quê? Para conscientizar a população. Então, na verdade, nós temos que nos cuidar sempre, mas essas políticas que são feitas em datas específicas, elas conseguem fazer uma triagem, uma triagem das pessoas para que elas procurem o serviço médico. Ou até uma sensibilização também, né? Sim, claro. Porque às vezes a pessoa trabalha tanto, e acaba não tendo tempo, ou até esquece que ela tem que se cuidar, As mulheres têm uma frequência maior ao médico, Elas geralmente fazem seus exames anuais, ou cada 2 anos. Os homens, eles deixam um pouco para depois, não vou hoje, não vou amanhã. Por isso vivem menos nas estatísticas também, vários fatores. Então, essas campanhas que são feitas, sazonais, de várias doenças, ou de vacinas, inclusive, elas são importantes. Então, eu faço questão de colaborar, de dar minha colaboração como médica para todas as campanhas dentro da saúde e fico à disposição, se vocês quiserem fazer outras, estou aqui, estou à disposição, que eu puder ajudar e contribuir, eu faço questão, para que nós tenhamos um mundo melhor. Exatamente, e a gente está falando hoje especificamente do câncer de próstata, é um câncer que mata uma pessoa a cada 38 minutos no Brasil, que é um índice bastante alarmante, que deve atingir pelo menos 70 mil pessoas por ano. Quer dizer, é um problema extremamente sério e que ainda está envolto num preconceito, por conta de alguns exames, e a gente precisa falar desse preconceito, do exame de toque, que hoje nem é mais a premissa do diagnóstico, e infelizmente ainda é algo que afasta os homens da prevenção e muitas vezes faz com que eles não se livrem da doença no início
início, no estágio inicial, que poderia significar aí salvar sua vida, né? Exatamente. Então, nós fazemos sempre essas campanhas, né, preventivas em várias áreas da saúde. Como nós estamos em novembro, nós estamos colocando o Novembro Azul à disposição da população. Para quê? Para que nós possamos dar um sinal de alerta, possamos assim levar a população e lembrar, nesse mês de novembro, e também no mês de outubro que nós fizemos, que a pessoa tem que cuidar daquela parte do corpo. Por quê? É o câncer que mais mata no Brasil, depois que acomete mais, depois do câncer de pele. Sim. No homem é o de próstata e na mulher é de mama. E o primeiro câncer é o de pele, porque nós estamos num país tropical, no qual recebemos raios solares com uma frequência enorme. Exato. E se não tiver o cuidado, um dia nós faremos também, que nós temos também a prevenção do câncer de pele. Quando nós estivermos no mês, faremos também para esclarecer a população como podemos prevenir. E esse mês a gente faz essas ações específicas, por quê? Por exemplo, né, na minha cidade de Jandira, eu sou a primeira-dama de Jandira, meu marido atualmente é o prefeito lá, nós vamos fazer agora, nesse sábado, numa UBS grande que nós temos lá no Tereza, nós vamos fazer uma ação lá no qual os homens vão poder fazer ultrassom de próstata, vão poder passar por uma triagem para saber se tem algum sintoma, né, prostático ou não, vão poder esclarecer as dúvidas. Nós teremos enfermeiras, teremos enfermeiros, teremos médicos no local, teremos técnicos para quê? Podem até fazer exame de sangue também. Depois que ele fizer uma triagem lá, aí depois da triagem ele pode ser encaminhado para algum lugar. E juntamente, para trazer o casal, nós estamos fazendo também coleta de Papa Nicolau. Já vai a família toda. Porque aí a mulher incentiva, vamos lá, eu vou colher o Papa Nicolau, você vai fazer a triagem, né? Porque nem são todos que vão fazer os exames, né? Existem as regras para que seja feito, né? As regras normalmente é indicativo de idade, é isso? Então, geralmente, quando ele não tem parentes próximos ou não tem sintomas, que o sintoma da próstata também ele demora para ocorrer, né? É uma doença silenciosa. Quando ela vem acontecer, pode ser que já esteja até no estádio um pouco avançado, ou muito avançado. É mais assim, como eu diria para você, nós queremos esclarecer. Acima dos 50 anos é o recomendado, quando ele não tem nada, quando não tem parentesco, quando não tem sintomas. Acima dos 50 anos é bom que ele já frequente o especialista, que seria, no caso, o urologista. Ou então, para fazer uma triagem, porque nem sempre você consegue o especialista de cara, né? Então, você pode ir num clínico, e o clínico pode fazer uma triagem ali. Ele pode, eu estou com 50 anos e eu resolvi fazer meu exame de próstata. E o clínico vai fazer uma anamnese. A anamnese é a pergunta que o médico faz para o paciente. E dependendo daquela anamnese, se ele tiver algum sintoma clássico importante, alguma coisa que valia, ele manda para o urologista. Se não, ele mesmo já faz uma triagem de exames, ele já pode fazer um PSA, já pode pedir uma ultrassonografia, né? O PSA é um antígeno que você faz através do sangue. Depois esse clínico pode reavaliar o exame e falar, não, você pode ir para o urologista direto, ou você vai aguardar que ainda não é o momento, né? Então dá para nós fazermos todo esse tipo de cuidado e de prevenção, que é o mais importante em todos os cânceres, né? Não só de próstata. O PSA é aquele exame inicial. Ele é de sangue, ele é um antígeno prostático. Na verdade, o PSA é assim, todos os homens têm próstata, todos que têm próstata, né? Porque se não tiver a próstata, não vai ter o antígeno. Exato. Ele produz o hormônio PSA, que é o antígeno prostático. Só que tem um limite, que é 4 miligramas. Se passar de 4 miligramas, quer dizer o quê? Que essa próstata está grande, porque depende do tamanho da próstata, no qual o hormônio vai aparecer em maior quantidade no sangue. Essa próstata pode estar grande por 2 ou 3, vamos dizer, por inflamação, por alguma doença, uma infecção na próstata. Ela pode estar grande porque existe a hipertrofia prostática benigna, que vem com a idade, ela cresce, mas não é câncer, e pode ser um câncer. Então, aí já é um sinal. Aumentou, tem alguma coisa errada. Aí o médico vai juntar na anamnese, né? Ver a idade do paciente, fatores de risco, e aí ele vai direcionar o paciente. Se ele achar que é um paciente jovem que está com alguma infecção, ele vai tratar aquela infecção. Se o paciente já está com mais idade, ele vai pedir uma ultrassonografia, ele vai ver que aquela próstata está aumentada. Bom, está aumentada, mas não tem nódulo, por exemplo. Então pode ser uma hipertrofia só. Ou se aparece algum nódulo, ou o exame que o médico faz de toque, que é importante, o exame de toque, esse que é um mito, na verdade. Exato. Ele é rápido, ele é indolor,
E através do tato, que o médico tem experiência, ele vai sentir a textura na mão dele da próstata, o tamanho da próstata, porque o médico ele trabalha muito com as mãos, igual o ginecologista, quando faz o exame de toque. Nós sabemos se aquele útero está aumentado, se ele está endurecido, se ele é um útero gravídico, se não é. O urologista a mesma coisa, ele vai saber se aquela próstata está com a textura normal, se ela está com a textura endurecida, se ela está aumentada. Então, é uma triagem que ele já faz ali. Então, ele vai fazer o exame de toque, ele vai falar, puxa, está grande, mas não está endurecida. Ou estou sentindo um nódulo, quer dizer, ele já faz uma pré-triagem. Aí ele faz o PSA. Ah, está aumentado. Se está aumentado, tem alguma coisa, ela cresceu por algum motivo. Aí vai fazer, tem ultrassom via abdominal, né, que é o que eu faço. Eu faço os dois, o via abdominal e o via retal. O via abdominal você consegue ver o tamanho da próstata, que nós medimos. Aí nós conseguimos ver também o contorno da bexiga, para ver se essa bexiga tem parede espessada. Que ela afeta, né? A próstata aumentada afeta a bexiga. Ela pode crescer para dentro da bexiga, né? Porque ela fica crescendo, porque ela é uma estrutura que está atrás da bexiga. Ela pode empurrar a bexiga para cima, né? Então você vai ver. E o que acontece? Quando ela está aumentada, ela aperta a uretra, que é onde sai a urina, né? Porque a próstata ela fica em volta da uretra. Então tem a bexiga, a próstata e a uretra. Aí ela vai comprimir a uretra pelo tamanho dela e vai ter aquela dificuldade de urinar. Essa dificuldade de urinar, que é um dos sintomas da hipertrofia prostática, que pode ser ou não cancerígena, essa dificuldade o médico já vai desconfiar, tem alguma coisa errada. E com essa dificuldade a bexiga vai enchendo cada vez mais e não vai conseguindo eliminar aquela urina. E ela vai ficando hipertrofiada, aí ela perde aquela musculatura dela. Entendi. É uma das coisas também que pode afetar a própria bexiga, né? Vai ficar uma bexiga neurogênica. Em alguns lugares eu vejo falar que a pessoa tem dificuldade de urinar, mas também tem incontinência urinária. É por causa dessa hipertrofia? Então, porque em outras doenças também, por exemplo, no diabetes também, tem essa hipertrofia da bexiga ou neurogênica, bexiga neurogênica que acaba acontecendo. A bexiga, ela tem uma musculatura em volta. É igual uma bexiga, por exemplo, uma bexiga que você encheu. Se você encher uma bexiga bastante, quando você soltar, você tirar o ar da bexiga, ela vai ficar flácida. Ela não vai ficar do jeito que ela era antes de você encher. E a bexiga do ser humano é a mesma coisa. Ela fica flácida, então ela começa a perder urina de pouquinho. Aí ele vai tentar urinar. Ele consegue urinar pouco. Ele fala, como que eu estou perdendo urina e estou urinando pouco? Por quê? A bexiga perde a força de compressão dela, porque ela se tornou uma bexiga flácida. E ao mesmo tempo ela não consegue reter urina. Então ele fica perdendo de pouquinho e fica toda hora querendo ir para o banheiro, sem conseguir esvaziar completamente. E às vezes tapeia com outras doenças, né? Que nem o diabetes, a pessoa também urina bastante. Então, às vezes a pessoa não para pensar na próstata, achando... Porque, por exemplo, meu pai é diabético, né? Ele teve a próstata aumentada, o diagnóstico... Benigna. Mas na cabeça dele era um efeito do diabetes. Né? Então, hipertensão, que toma diurético. Porque eu sou hipertenso, eu tomo diurético, eu fico urinando toda hora, né? E assim... E isso, pessoal, é assim, cada um tem uma profissão. Por exemplo, eu sou a única médica da minha família hoje, mas eu tenho meu irmão advogado, tenho professor, tenho filho economista. As pessoas estão dentro da sua área. Nem sempre uma pessoa, que é um advogado, ou um professor, ou um economista, vai saber dos sintomas de alguma doença. Isso é normal, não é ignorância, é normal. Então, às vezes, os sintomas são confundidos. Por isso que tem o médico, né, que você tem que ir, ele vai te examinar, cada caso é um caso, cada idade é uma coisa. É uma questão bem técnica, né? E antigamente, os homens iam... Eu lembro que há 20 anos, esse ano, dia 13 de dezembro, eu faço 30 anos de formada. Já vi um pouco de tudo, né? Já. Eu trabalhava no meu hospital escola, foi em Franco da Rocha. No hospital escola de Franco da Rocha, e a faculdade de medicina utilizava Franco da Rocha na época, e nós tínhamos vários pacientes psiquiátricos. E não tinha, né? E ainda mais o paciente psiquiátrico, ele não tem muita noção das coisas. Então, nós pegamos vários homens com problema de próstata lá, vários. Porque não tinha a conscientização que nós temos hoje. Não é só da próstata, não tinha conscientização do câncer de colo de útero, não tinha vacina do HPV. Nós não tínhamos várias coisas. E hoje, no Brasil, o SUS é muito bom, pessoal. O SUS é uma dádiva. As pessoas podem até falar mal do SUS aqui, mas ele não é ruim, não. E quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer, ele tem 60 dias para ser tratado. Então, não fique achando que o SUS é ruim, porque o SUS não é ruim. Tem muita gente? Tem.
Por isso que é aí que vem a prevenção. Por quê? Ele vai esperar ter todos aqueles sintomas, porque ele está com sintoma, ele vai demorar 2 meses para marcar uma consulta. Marcou a consulta. Aí o médico vai pedir o exame, pede todos aqueles exames, ele dura mais 2, são 4 meses. Aí ele vai marcar de novo para voltar com o médico mais 2, são 6 meses que ele perdeu. E se for um câncer, são 6 meses perdidos, né? E aí, depois ele tem mais 2, que é obrigatório, se ele fizer o diagnóstico de câncer, de ser atendido. Ele já perdeu 8 meses, né? Agora, que importância que tem essas campanhas de prevenção, né? A gente está falando aqui de políticas públicas que são criadas e estruturadas a partir dessas campanhas de prevenção. Há 10 anos, talvez, a gente não tinha esse envolvimento todo com câncer de mama, câncer de próstata e nem essas ações. Quando começou a se discutir esses temas, falar, trazer à tona, começaram também os municípios, estados, o governo federal a se mobilizar. Um mutirão de câncer de mama, um mutirão de mamografia era uma coisa que a gente quase nunca via. E hoje as prefeituras são obrigadas a... Se o governo não faz, a prefeitura vai lá e contrata e faz, tem que fazer. Quer dizer, eu acho que a gente... acho que a sociedade e a discussão desses temas levou também governos e gestores a mudar o comportamento e entender que a prevenção ainda é o melhor caminho, né? Cada paciente que você faz a prevenção, o gasto é bem menor. Porque você imagina, você pegar um paciente lá no começo de qualquer câncer, independente de qual seja, no qual você pode, com uma cirurgia, retirar, com algum tipo de hormonioterapia, ou quimioterapia, ou radioterapia, resolver. Do que aquele, já que houve a invasão, a cirurgia, se houve a invasão, você vai tentar salvar a vida do paciente ao máximo, óbvio. Você vai ter uma cirurgia de maior extensão, você vai ter comorbidades bem piores para você tratar, quer dizer, aquele gasto que você não fez com a prevenção, vamos dizer isso em termos econômicos, claro, porque é obrigatório, né? Óbvio. Dinheiro é finito. E qual a ideia? Hoje os gestores já sabem que se eles prevenirem e pegarem aquela doença no começo e tirar, o gasto vai ser infinitamente menor e com aquele dinheiro nós vamos poder atender mais pessoas, né? Mas demorou essa conscientização, né? Então, as coisas evoluem, né? Até os tratamentos evoluem, né? Hoje uma coisa que a gente fala na medicina, hoje nós fazemos isso, amanhã nós podemos tomar outra conduta, porque os estudos vão avançando e nós vamos vendo como vai ser melhor que a gente atenda os pacientes. Nós estamos aqui no Sudeste. O Sudeste, ele sempre foi avançado realmente na área da medicina, nós estivemos sempre nos melhores, sempre o melhor foi para nós. Então nós temos que ter, com essas campanhas que nós fazemos, nós levamos isso para o Brasil inteiro. E nós vamos poder atender homens de outros, né, locais, no Norte, Nordeste, né, principalmente no Norte. O maior índice de câncer de pênis é no Norte, no Amapá, por causa do HPV, que é disseminado. Então, você tem que fazer campanhas fortes de vacinação em meninas e meninos para ter o controle. E, então, essas campanhas, elas são no Brasil inteiro. Então, isso é legal, porque você acaba, não só aqui, que nós já estamos com a campanha faz tempo, né, no Sudeste, e que nós temos os recursos, igual nós estamos numa cidade de Jandira de 120 mil habitantes, 17 mil quilômetros quadrados, nós vamos fazer uma campanha maravilhosa sábado. Sábado nós teremos ultrassonografista, nós teremos médicos, enfermeiros. Vai ser uma coisa muito legal, numa cidade pequena. Isso nós podemos levar para outros lugares. Falando um pouquinho da estrutura da sua cidade, a ação acontece e ali o paciente recebe, ali não vai receber o diagnóstico imediatamente porque precisa do exame conclusivo, né? Mas a partir do resultado desse exame, que acho que vai ter um retorno para ele, né? Claro. Qual que é a abordagem quando há uma identificação? Então, nós temos um sistema CROSS. Isso nós temos em São Paulo inteiro, vamos falar do nosso estado. Quando vem o exame que o paciente é diagnosticado, ele já vai para o sistema CROSS. E o sistema CROSS automaticamente já encaixa ele em algum lugar. Não que ele vai fazer em Jandira, porque é uma cidade pequena. Sim. Mas ele pode fazer aqui em São Paulo, no AC Camargo, no ICESP, sei lá, depende de onde é a vaga dele. Ou tem outros lugares que atendem. Então, São Paulo, as cidades pequenas de São Paulo, elas conseguem direcionar o paciente. Porque o ideal nos municípios pequenos como o nosso principalmente, é você fazer a triagem. Porque assim, o paciente não precisa sair de lá para fazer uma triagem que ele pode fazer aqui. E daqui ele é direcionado para os centros, e assim vai gradativamente. Tanto é que até pessoas de outros países vêm para o Brasil, aqui da América do Sul, fazer alguns tratamentos aqui, que são direcionados de lá para cá. Porque o SUS não fecha a porta para ninguém, né? Não fecha a porta para ninguém, e tem alguns convênios, né? Em outros países da América do Sul que não posso não ter, nós recebemos os pacientes. Então eu acho que o Brasil assim está melhorando cada vez mais na saúde, espero que continue com isso, né?
Nós fazemos umas campanhas muito legais, em todos os sentidos, e principalmente na nossa cidade, Jandira, que o prefeito é médico, eu sou médica, nós assim, temos essa bandeira muito firme dentro de nós queremos qualidade de vida. Porque o tratamento de um câncer, da detecção de um câncer no começo, ele dá qualidade de vida para o paciente, que é o importante, você ter uma qualidade de vida. E por falar em qualidade de vida, como que ele entra no Novembro Azul? Porque nós sabemos que pessoas que têm obesidade, todos os tipos de câncer, hábitos não saudáveis, né? Tabagismo, etilismo, tudo isso contribui para que ocorra algum câncer. Como que esse câncer ocorre? Essas coisas, a poluição, o cromo, o mercúrio, elas alteram o DNA da célula. Então, nosso corpo o tempo inteiro está se renovando, as células estão se renovando, de qualquer parte deles. Quando você está exposto para essa substância, o que acontece? Excesso de cigarro, de álcool ou de outras substâncias como o cromo, etc. A sua célula, o que vai acontecer? Ela vai crescer desordenadamente. Aí a célula da próstata vai começar a crescer, se multiplicar, de uma forma cancerígena. E a célula cancerígena, ela cresce muito rápido, muito mais rápido do que a célula normal do nosso organismo. Por isso que nós falamos da qualidade de vida. Até o seu emocional é importante. Falar assim, fazemos festa? Fazemos sim, nós adoramos fazer festa. Nós fazemos festas, nós gostamos de dançar forró, gostamos. Nós gostamos de festa sim. Ah, vocês fazem festa? Fazemos, porque a felicidade é um dos fatores que aumenta a imunidade. A depressão, ela cai a imunidade. Derruba a imunidade, com certeza. Imagina só, você já tem os fatores de risco, que são os genéticos, que podem ocorrer, os ambientais e o modo de vida. E ainda pega uma depressão, porque você tem uma vida que você acha que não está legal, não está chato, você não tem uma diversão, não tem nada. Então o ser humano tem que ter tudo. Exato. Aliás, saúde mental, acho que hoje acho que é o grande desafio dos gestores também, né? Começar a olhar para a saúde mental das pessoas, porque nós estamos em um processo em que a depressão, as redes sociais, essa dependência de formular uma imagem que seja ideal para conviver nesse meio digital tem feito a cabeça de muitos jovens e até adultos mesmo ficar um pouquinho complicada, né? Nós temos um centro esportivo lá, nós temos judô, nós temos ginástica olímpica, nós temos natação, nós temos divertimento e natação para idosos, nós temos aula de pilates. Eu, por exemplo, eu sou médica voluntária na segunda-feira de manhã lá no nosso centro esportivo. Por quê? Porque tinha os idosos, eu trabalho com idosos e crianças, voluntariamente. Que eles têm a piscina, né? Podem usar, que tem a hidroginástica, tem aula de natação, tem aula de pilates, mas não tinha um médico para fazer o exame. Ah, tem assim, nos postos. Sim. Vou marcar, vai demorar 2 meses para eu conseguir uma consulta. Estou perdendo 2 meses de exame. Aí eu cheguei para o gestor, para o secretário de esportes, falei para ele, olha, eu vou atender uma manhã aqui, que eu quero todo mundo dentro dessas piscinas. Quero as crianças nadando, quero os idosos fazendo hidroginástica, pilates, todo mundo. Então, toda segunda-feira de manhã, eu atendo os pacientes lá, tá lotado, as pessoas vão. Então, isso são políticas públicas. Por quê? Porque uma aula de natação é caro, uma hidroginástica é caro, não é barato. Imagina, uma pessoa que ganha um salário mínimo, um aposentado, como que ele vai pagar R$300? Não consegue, fora que ele compra algum remedinho, alguma coisa. E às vezes é a única atividade física que um idoso consegue fazer por causa do baixo impacto, né? E eles falam que eles se sentem muito bem, e eles estão lá religiosamente, já conheço todo mundo. Já passou 6 meses, E eles são lindos. Vêm todos bonitinhos, tudo arrumadinho, cheirosinho, não tem nada. Eles se cuidam, porque, como falar, eu vou para a piscina, né? Eu tenho que me cuidar. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Sim. Então, a qualidade de vida é importante. Porque, assim, todo mundo trabalha. Eu sei, todo mundo tem que trabalhar, mas também tem que ter um pouco de lazer, né? O ser humano, ele nasceu para quê? Para fazer exercício físico. Hoje eu não tenho Alexa, não gosto, eu tenho, mas não uso, porque assim, Alexa, liga a luz, liga a televisão. Não levanta nem para... Você acaba não levantando para nada, falo, não é possível, né? Então você fica naquele sedentarismo, nosso corpo não serve para isso, sedentarismo, obesidade, diabetes, hipertensão, aí começa, né? Aí câncer de mama que está relacionado, câncer de próstata que está relacionado com todos esses fatores que atrapalham. Então, assim, a nossa bandeira é qualidade de vida, educação, saúde e conviver com todo mundo, né? O bem-estar global, né? Que é isso que nós queremos.
Você falou de educação, nessa área de prevenção, hoje a gente trabalha muito educando adultos, né? Aí no médico e tal, mas é preciso também investir nessa educação preventiva nas escolas, para que essas crianças cresçam dependendo menos dessas ações educativas, né? Porque ela já cresce com a consciência, né? A gente tem perdido um pouco dessa consciência, né? Visto, por exemplo, a queda dos índices de vacinação, né? Como a gente não tem mais contato com certas doenças, o pai de hoje em dia, essa geração numa idade média, já começa a achar que determinada vacina ou determinada forma de prevenção não é necessária, porque eu nunca mais vi paralisia infantil, por exemplo, né? Sarampo, eu nunca vi sarampo agora, recentemente, a gente viu um surto em São Paulo há pouco tempo, mas ninguém nunca tinha visto. Médico não sabia diagnosticar, nunca tiveram contato. Um paciente com, né? Exatamente. É assim, isso é uma coisa que o ser humano ele precisa ver para crer, né? Uhum. Então, assim, não tem mais paralisia infantil, não vou mais vacinar. Aparece um caso de paralisia, sai na mídia, tudo, aí fica todo mundo, faz aquela fila para vacinar a criançada. Então, já tem que educar a criança desde a escola. Não, você tem que fazer sua carteira de vacinação adequada. Nossa, sarampo e paralisia infantil deixou muita gente debilitada, muita gente sequelada. Sim. O sarampo, ele mata, realmente. Muita criança morreu de sarampo. E hoje, como não se vê mais, pega e apaga da memória. Não pode. Realmente tem que ter um estudo, tem que ter uma educação, né? Uma educação de ciência para que a pessoa se conscientize, né? E por isso que nós temos as campanhas, né? Infelizmente, até hoje nós temos que ficar sempre em campanha, né? Não sei, pode ser que um dia, mas mesmo assim, eu acho que é válido, porque assim, no caso das mulheres, que eu sou mais ligada às mulheres, e nós sempre começamos com as mulheres, né? As campanhas, sempre a saúde. Até porque ela que arrasta também, vamos ser sinceros, normalmente é a mulher que arrasta o homem para determinadas ações preventivas, né? Sábado nós colocamos o Papa Nicolau junto, por quê? Já para trazer, eu vou lá, faço o Papa, você vai lá e faz a triagem. Então, perfeito. Uma jogada nossa, para a gente poder trazer o nosso público masculino, né? E o homem, depois que ele está lá na palestra, ele se envolve, ele conversa, ele gosta, sabe? É bacana até de ver, a gente consegue juntar bastante gente. Eles gostam de fazer exame, eles podem até não gostar muito de fazer o toque, mas o ultrassom fazem tranquilo, de próstata, a entrevista fazem, eles hoje estão bem receptivos, né? E ninguém também quer morrer de uma forma trágica, porque um câncer avançado, não só de próstata ou qualquer outro, é terrível, né? É uma forma muito difícil. Você tocou num ponto importante. O diagnóstico, ele já traz uma carga emocional terrível, né, para qualquer tipo de câncer, né, e vocês hoje têm uma política pública de acompanhamento desse paciente após o diagnóstico, não para tratar a doença, porque já é algo obrigatório e corriqueiro. Tem algumas instituições que elas trazem isso, tanto para mama quanto para próstata, ou qualquer outro tipo de câncer. Que eles dão suporte emocional para a família, para o paciente, eles até dão assim fraldas geriátricas, existem políticas, principalmente de ONGs. O governo também dá, porque você tem um programa de distribuição de fralda, de medicação de alto custo também. Então a pessoa, quando ela se vê em alguma situação dessa, ela pode procurar. Ela vai ter tanto no serviço público como nas ONGs, ela vai ter um apoio, Existem ONGs já que fazem essas coisas. Que é super importante, né? Vamos ser sinceros, né? Tem um apoio, né? Um norte, né, para as coisas. E outra coisa, como nós estávamos falando, o psicológico é importante, porque se ele está com o psicológico dele bom, forte, ele também vai lutar contra a doença, o organismo dele vai lutar, não são só a radioterapia, a quimioterapia, a cirurgia. Sim. Ele vai ter a imunidade dele aumentada, porque a depressão reduz a imunidade. Muitas vezes a pessoa fala assim, teve um baque na família, morreu alguém, alguma coisa assim, desenvolve um câncer, uma das pessoas desenvolve um filho, um marido, uma mulher, depois de 2 ou 3 meses desenvolve um câncer, porque a imunidade diminuiu, as células, como nós estamos sempre trocando, né, as células, vem uma célula lá mutante, porque nós temos as mutantes também, nosso sistema imunológico não está pronto para matá-la, fagocitá-la, para nós chamamos de fagocitose, ela vai ali e começa a se multiplicar. Então, por isso que nós falamos, qualidade de vida, esporte, alimentação, felicidade, tudo faz parte. Nós temos. Não adianta, o ser humano nasceu para praticar esporte e ser feliz. Não adianta falar que não. Você só quer fazer festa, você quer dançar. Não, eu trabalho bastante, mas eu gosto de fazer. Por exemplo, eu adoro cozinhar. Quando eu chego domingo na minha casa, meu marido fala assim, vamos sair para comer. Não, hoje eu vou fazer. Hoje eu cozinho. É prazer, né?
gosto, é uma coisa que me dá felicidade. Não, mas tem 10 pessoas. Ah, que bom que tem 10 pessoas. Ótimo, eu quero fazer. Então são coisas, eu gosto de andar de bicicleta, eu quero andar de bicicleta. E a régua de cada um é diferente, né? O que me faz feliz... Por que eu não vou? Vou, sim, vou. Eu gosto de dançar forró, vou lá e vou dançar o forró. O que que tem? Ah, eu sou médica, a médica tá dançando forró. Tá sim, a médica gosta de dançar forró. Então nós temos que ser felizes. E assim vai, né? Em todas as categorias. E nós temos que ter centro esportivo dentro da cidade, porque às vezes a pessoa não tem condição financeira, mas ela tem que estar inclusa nos projetos sociais. Governança. Faz parte da governança. Exatamente. Você tem que governar para todos. Para todos. Se a pessoa não tem condição financeira, ela vai lá no nosso centro esportivo, ela vai encontrar natação, uma piscina quentinha, limpinha, bonitinha. A criança, a mãe às vezes não tem dinheiro para 4 crianças ficarem na natação. Outro dia tem uma mãe lá com 5 crianças, uma mulher jovem ainda. Aí veio lá com a criançada. Eu falei, você não vai participar? Você não vai nadar? Ela falou, não, doutor, enquanto eles estão nadando, eu estou trabalhando. Eu falei, como você está trabalhando? Não, eu faço cestas e eu vendo na internet. Enquanto as crianças estão lá nadando, eram 4, mas a vizinha que ela levou. Aí elas estão lá nadando, eu estou vendendo minha cesta. E eu estou olhando isso. Aproveitando o tempo, né? Então, ela aproveita o tempo, ela trabalha, ela olha as crianças e ela falou, ainda bem que tem esse centro aqui esportivo, porque eles se divertem, eles chegam em casa cansados, eles têm motivação para estudar, aí chega em casa, eu vou ter que colocar todo mundo para tomar banho, mas eu já vendi todas as minhas cestas, aí vai todo mundo dormir, eu vou fazer, entendeu? Então, tudo isso daí ajuda. Agora imagina, aquela mãe fica com aquelas 4 crianças dentro de casa pulando, e ela tendo que trabalhar, vender a cesta dela, não ia dar. Ela falou, graças a Deus tem esse centro esportivo. E ela falou, imagina se eu fosse pagar 4 consultas de dermatologista para 4 crianças. Então, a governança é isso, você tem que trazer a pessoa para próximo de você, né? E o acesso e a oportunidade transformam, né? Nossa, você deu um exemplo de transformação social, né? Social. Que ela oferece algo que ela talvez não conseguiria custear, 4 crianças. Seguramente não conseguiria custear, né? E ao mesmo tempo oferece para ela a condição de trabalhar, porque às vezes ela em casa com 4 crianças não conseguiria ter o tempo e a dedicação para tocar o negócio que sustenta a família, né? Então, aí de manhã as crianças vão para a escola, aí ela dá almoço para a criançada toda. Aí leva para a piscina, trabalha lá, as crianças vão dormir, ela vai fazer a cesta e assim ela vai. A mulher tem 25 anos, jovem, trabalhando, produzindo, né? E graças às políticas públicas, né? Então a gente tem que abrir as portas para a pessoa, abrir as portas, abrir as oportunidades. E é assim que se faz a nossa governança. Muito bem, gente, conversamos com a Denilda Fonseca, ela que é médica, simpaticíssima, primeira-dama de Jandira, falou tanto de saúde, passou por muitos assuntos além de saúde, né? Verdade. Políticas públicas, mas eu acho que a intenção é essa, da gente trazer uma conversa que ela possa inspirar pessoas, conscientizar pessoas, levar conhecimento e acima de tudo, levantar bandeiras também para que sejam discutidas. Enquanto a gente discute aqui, seguramente quem nos assiste também pensa, reflete, discute com outros e leva a mensagem adiante, e tenho certeza que a mensagem hoje foi muito bonita e muito boa. Obrigado, viu? Eu que fico agradecida, estou à disposição, como vocês têm 17 ações da ONU, se vocês acharem que eu possa vir em qualquer uma outra, virá, viu? Eu vou vir. Seguramente. Aliás, vou estudá-las todas, vou ver qual eu posso me encaixar para que eu possa ajudar, para que nós façamos um mundo melhor. Porque, assim, o objetivo é esclarecer alguma coisa do Novembro Azul, mas também levar a humanidade, porque hoje em dia a humanidade é importante, nós temos que levar isso para todo mundo, porque estamos todos aqui no mesmo barco, porque todos estamos sob o mesmo sol, a mesma chuva, a mesma temperança, não adianta. E nenhum tema caminha sozinho, né? Não dá para falar só do câncer de próstata, a gente tem que falar de tudo, realmente tudo é muito abrangente, né? E assim, o ser humano ele é todo igual, ele nasce do mesmo jeito e morre do mesmo jeito. Então nós estamos todos no mesmo patamar. Quando nós estamos no avião lá em cima, se der um pane no avião, qualquer classe social que você esteja, o avião cair, todos morrerão juntos. Exatamente. Então nós temos que pensar na coletividade. A pandemia acho que mostrou isso para todo mundo, né? Claramente, não existe poder financeiro ou outro poder que faça com que as pessoas, o ser humano deixe de ser ser humano. Então o ser humano, ele é assim, todo mundo nasce, todo mundo morre igual e todos temos um corpo igual. Todos precisamos fazer exercício, todos precisamos comer bem, todos precisamos ficar magros, todos precisamos ter autoestima elevada para que a gente leve um mundo melhor, né? Muito bem. Denilda Fonseca, nossa convidada de hoje, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda aqui ao Instituto Global, foi um prazer recebê-la. Obrigada também. E é isso, assim a gente
gente encerra essa edição de hoje do Dicionário ESG, que é só o primeiro, viu, gente? Vamos tratar de muitos temas ligados a ambiental, social e governança, sempre trazendo pessoas como a Denildo, especialistas em determinadas áreas, para aprofundar temas e fazer com que todos nós aprendamos um pouquinho mais. Até a próxima.